A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, uma nova série, mas uma análise. Vamos aprofundar um pouquinho mais a Bíblia. Com uma visão agora, eu fiz um vídeo resumido, remasterizei o vídeo a respeito dos nomes e dos títulos de Deus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vários títulos de Jesus Cristo, além, no caso, Cristo, Christos, que vem do grego, o escolhido, ungido de Deus, a versão grega do nome Mashiach, que é do hebraico. Então, Messias em grego é Christos e em hebraico é Mashiach, certo? Então, vamos analisar os títulos, só que eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou criar o contexto, vai ser um vídeo por semana, eu reduzi o número de postagens para ficar dar um pouco mais de importância para os vídeos. Estava postando muita coisa por semana, resolvi reduzir. E agora a gente vai tratar dos títulos de Jesus, cada vídeo uma vez por semana. A gente vai intercalar entre títulos no caso de Jesus, do Messias, do Cristo, títulos do Antigo Testamento. Hoje nós vamos analisar Isaías, capítulo 9, versículo 6. Estou até com a Bíblia Strong aberto. Tá, todas as referências eu vou colocar na descrição. Vou ver se eu me lembro de na descrição do vídeo eu colocar, porque eu sempre esqueço, acabo pondo, algumas vezes eu pus, outras não. E no futuro criar um drive só para poder deixar todos os documentos que eu uso. E sem perda de tempo, vamos lá, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será, agora vem os títulos, tá? Maravilhoso Conselheiro. Depois, em algumas versões, tem maravilhoso, separado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nesse versículo encapsula vários títulos. Se a gente for analisar a exegese, a prática dele, você tem várias referências do Antigo Testamento. Então você tem, como é Antigo Testamento, se a gente pegar aqui as palavras que tem os títulos, pegar os títulos em hebraico, você tem o Pelé, que é maravilhoso, ou seja, ele é extraordinário, além do que se pode imaginar, e reflete a natureza incomparável do caráter de Deus em Cristo. Tem Ioetz, que é conselheiro. Então tem Peleioetz, que seria o nome maravilhoso conselheiro. Então você tem, pode ser maravilhoso e maravilhoso conselheiro. A ideia do conselheiro, somente conselheiro, ela cria uma estigma de que é só conselheiro. Não, ele é um maravilhoso conselheiro. Então você tem ele, que é Deus, você tem o El Gibor, que é o Deus forte, Deus valente, que realiza feitos extraordinários. Você tem Abi, que é pai, ou o pai da eternidade, Abi Olam, o pai da eternidade, o pai do eterno, em relação aos filhos que são eternos, e ele não é limitado, os feitos dele não são limitados pelo tempo, Você tem o Sar Shalom, que é o príncipe ou líder da paz. Esses são os títulos, mas para a gente chegar, e aí vem a questão do contexto histórico, político, para chegar nesses títulos, nessas explicações puramente nominais de nome, a gente precisa voltar 3 capítulos antes, Isaías capítulo 6, 7 e 8. E por que a gente precisa entrar nesses capítulos 6, 7 e 8? Eu não vou entrar versículo a versículo, fazer essa análise que nem eu fiz do Evangelho de João, porque senão o vídeo vai durar horas, tá? Mas eu preciso criar um breve contexto aqui a respeito do capítulo 6, 7 e 8, porque tem contexto político, contexto geográfico, contexto histórico, coisas que vão explicar os porquês desses nomes, tá? Não é só títulos, Não é só algo simples de ser entendido. Então vamos para o capítulo 6 de Isaías, que relata a visão celestial do profeta na época da morte do rei Uzias. O profeta Isaías, até o capítulo 6, ele tinha um ar, talvez por ser, dizem alguns estudiosos que ele era relativamente próximo do rei Uzias, e essa proximidade o tornou talvez orgulhoso. Ele realmente era um escolhido de Deus para ter um chamado
profético, algo próximo de Deus. Mas no capítulo 6, a gente vai ver agora, que relata a visão celestial de Isaías no período da morte do rei Uzias. A gente vai falar de rei Uzias, rei Jotão e rei Acás também. Então é uma profundidade. Calma que a gente vai ver parte por parte. Nesse capítulo fala do chamado profético de Isaías, versículos 7, 8, 9. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Deus perguntando para Isaías, que tem a resposta do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. E assim começa o chamado, né, da missão de Isaías. É uma missão controversa, uma missão paradoxal. Vai dizer a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. E o coração endurecido e rebelde, o período do rei Uzias foi um período complicado. Se a gente pegar o governo de Uzias, né, deixa eu pegar minha anotação aqui, foram reis consecutivos, tá? Uzias, Jotão e Acás. E esses reis, ali por volta do século 8 a.C., varia. A cronologia é meio bagunçada, por quê? Varia, né, de fonte para fonte, mas as datas dos reinados, né, Uzias reinou entre 790 e 767 a.C., mais ou menos, terminou mais ou menos em 740 e 739. Então vamos assim, fazer uma média, 790 a 740 foi mais ou menos 50 anos, e a partir dos 16 anos ele reinou. E no finalzinho ali, mais ou menos nos últimos 10 anos, Jotão, que é filho dele, reinou em Judá, certo? Devido à lepra que Uzias teve. Governo de Jotão, mais ou menos de 750 a 740 a.C., terminou mais ou menos entre 735 e 732 a.C., também com 16 anos de reinado, tá? Foi 52 anos de Uzias e mais ou menos 26 anos, 10 de corregência, 10 de rei auxiliando Uzias e mais 16 como rei de fato. Acás, de 735 a 732 a.C., término 715 a 716, mais ou menos, 16 anos de reinado também. Mais ou menos, Jotão e Uzias reinaram sozinhos, bem menos do que Uzias. Por que eu tô me baseando? Antes de continuar, as fontes dessas cronologias estão em 2 Reis, capítulo 15, e 2 Crônicas, capítulo 26. Cada uma das versões, tanto Reis quanto Crônicas, tem as suas visões. A visão de Crônicas é mais voltada aos cronistas de Judá, e 2 Reis é uma visão mais abrangente, tanto reinados do norte e reinados do sul. Eu posso até no futuro fazer uma série analisando os livros de Reis e Crônicas, porque são visões diferentes sobre os reinados. Por que eu estou entrando em tantos detalhes para falar do que está acontecendo no capítulo 9? Porque a gente precisa entender o primeiro ponto: quem foi Uzias, como governou Uzias, quem foi Jotão, quem foi Acás. Porque no começo do capítulo 7, né, o capítulo 9, 7, 8 e 9, eles estão dentro do mesmo cesto. O 6 é a escolha de Deus do ministério de Isaías. 7, 8 e 9 está tratando dos governos, mais ou menos o fim de Uzias, começo de Jotão, durante o reinado de Jotão, e pega o começo de Acás, porque Acás era iníquo, fez várias alianças com o reino do norte, com os assírios, enfim. Na verdade, a aliança dele era com os assírios. E aí os assírios traíram ele, tá? Basicamente foi isso, pra gente não ficar muito alongado. Então tem muitas informações que estão no capítulo 9, mas que tem um contexto anterior. A gente tem que voltar sempre um pouquinho atrás. Como que foi o governo de Jotão? Foi fiel, construiu obras dentro do templo, reforçou muros de Jerusalém, promoveu o desenvolvimento econômico e social, derrotou os amonitas, impôs tributos anuais em prata, trigo. Basicamente ele enriqueceu o reino, reformou, foi estável, teve muita segurança, muita justiça. Então, assim, foi um governo muito bom, mas tem alguns relatos lá no livro dos reis, principalmente, que retratam que ele não eliminou os lugares altos, ainda tinha uma certa idolatria no governo dele. Como foi Acás? Foi idólatra, sacrificou os próprios filhos, fechou o templo para erguer altares idólatras a deuses estrangeiros. Ele acabou provocando a ira divina na passagem que no capítulo 7 a gente vai chegar lá,
mostra que Isaías promove um encontro, né? Deus promove um encontro entre Isaías, seu filho, e o Acaz, e ele não aceita pedir um sinal, né? Deus, através de Isaías, fala para ele pedir um sinal e ele não quis, e foi um governo que, moralmente falando, foi horrível, foi desregrado e infiel. Todas essas referências bíblicas estão em 2 Reis capítulo 14, capítulo 15 e em 2 Crônicas capítulo 26, certo? Então, basicamente, o reinado de Uzias foi um reinado próspero, mas teve problemas políticos com relação à religião, né? O governo dos reis de Israel é um governo teocrático, então a política religiosa de Uzias foi confusa, a lepra foi proveniente disso. E vamos lá, por que eu estou trazendo toda essa cronologia? Agora vem a explicação. Capítulo 6, final do rei Uzias. Foram 26 anos, né? Foram basicamente a escolha de Isaías foi no governo de Jotão. Então foram 16 anos de Jotão até chegar nos dias de Acaz. Então, praticamente entre o capítulo 6 e o capítulo 7 passou-se quase 20 anos. E nesses 20 anos, o reino de Jotão foi relativamente justo, e Jotão fez o que era reto aos olhos, seguiu o exemplo de Uzias, foi melhor que o pai, né? Mas ele não removeu os lugares altos, como eu falei, e as conquistas, obras fizeram ele ter um bom governo, fortaleceu a infraestrutura religiosa, a derrota dos amonitas trouxe um reforço político tranquilo, porém Acaz, que reinou 16 anos a partir dos 20, ele foi um rei apóstata, um rei frio religiosamente, provocou a ira de Deus através de idolatria, uma idolatria extrema, fabricou ídolos de Baal, queimou incenso nos altos pagãos que não foram destruídos por Jotão, por isso que toda essa influência grande. Ele sacrificou no vale de Ben-Hinnom, que se eu não me engano foi ao deus amonita, ou seja, Jotão enfrentou os amonitas e os derrotou, ao mesmo tempo que o Acaz, o filho dele, reergueu altares para Moler, né, para Moloque, certo? Fechou o templo, enfim, basicamente matou de 120 mil. O conflito, né, os conflitos por causa de toda essa instabilidade política, teve sérios problemas, morte de 120 mil pessoas e outros 200 mil prisioneiros edomitas e filisteus também invadiram as cidades. Então, assim, toda a estabilidade que o avô e que o pai promoveram em Israel, Acaz não fez, tá? Mais ou menos só aí essas contas de invasões, foram cerca de 320 mil pessoas que sofreram as consequências, 120 mil morreram, 200 mil presos, pânico geral. O imperador, né, o rei, o comandante do império assírio era o Tiglat-Pileser. Eu cheguei a comentar dele em outros vídeos a respeito. O Tiglat-Pileser III, ele saqueou o templo e o palácio e tornou o Judá um vassalo assírio, mas trouxe até, de uma certa forma, apesar de ser um vassalo, trouxe um alívio temporário e mais uma humilhação muito grande. E essas referências que eu fiz a respeito, resumidamente, de tudo isso, são de 2 Reis, capítulo 16, versículos do 1 ao 20, e as reformas do templo estão em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos do 1 ao 27, os detalhes de juízo divino, invasões e profanação. Tá? Esse foi invasões e profanação do culto. Eu tenho que repetir algumas palavras. Quando eu repito, não é porque eu me perdi, é porque na hora de legendar os vídeos fica muito difícil e eu acabo que eu não entendo, às vezes o sistema não entende a palavra que foi dita, eu tenho que repetir, certo? Capítulo 6 é isso tudo que está explicado no capítulo, praticamente, para entender o contexto transitório entre o capítulo 6 e o início do 7. Agora vamos capítulo a capítulo. Capítulo 7. O contexto do capítulo 7 de Isaías é basicamente isso que eu já tinha comentado, é o reinado do rei Acaz, 734 a.C., Rezim, rei da Síria, Peca, rei de Israel, reino do norte, tem vídeo sobre diferença de reino do sul e reino do norte, Acaz, rei de Judá, rei sul, Síria, os arameus, Rezim, Israel, filho de Remalias, é o Peca, rei de Israel, filho de Remalias. Eles formaram uma aliança, a coalizão Sírio-Israel. Essa é
a coalizão. E eles se uniram numa aliança para invadir Judá e impor um rei fantoche, filho de Tabeal, e Deus envia Isaías com seu filho Sear-Jazub ao encontro de Acás no canal superior do açude, no campo do lavandeiro, para tranquilizá-lo contra o medo desses tocos de tições fumegantes, tá? Essa questão do toco é o remanescente de Judá que vai ficar como remanescente dos que ainda virão no futuro, na época do Messias, por isso que eu falei da questão do contexto. E esses tocos de tições fumegantes é que o fogo da ira de Deus cairá sobre eles, então por isso que eles são fumegantes. É quando uma tocha apaga, fica só fumacinha, é só fumaça, algo que não vai durar. Acás ignora as ofertas divinas de um sinal, foi o que eu falei agora há pouco, e o que o leva a juízos posteriores. Essa crise sírio-efraimita, esse é o nome da coalizão, tá? Não é Sírio-Israel. Sírio-efraimita, porque Efraim, que é o território onde fica Samaria, eles ameaçavam invadir a Judá de vez, para acabar de vez com o Judá, mas Deus usa sinais proféticos, um deles é esse do Messias, para que a confiança fosse exclusiva nele. Mas eles rejeitaram as águas de Siloé, que seriam as águas mansas, de paz, de tranquilidade. Esse capítulo 7 divide-se em 3 partes, né? A profecia de paz imediata, que é do versículo 1 ao versículo 9. Tem vídeo no canal a respeito da profecia do Emanuel, sinal do Emanuel, versículos do 10 ao 17, e a incredulidade e os juízos, especificamente do versículo 10 ao versículo 13. Do versículo 18 ao versículo 25, Deus assegura que essa coalizão não haverá de prosperar e que num futuro distante essa ameaça vai acabar, e realmente, 732, a Síria invade o reino do norte e essa ameaça acaba. Tanto é que Ezequias, né, tem esse medo também, e a partir dali acaba-se tudo, né? A Babilônia invade a Síria. Tem vídeo no canal também a respeito disso, e essa fé tem que ser baseada na estabilidade do que o Eterno proporciona. Não vou entrar em detalhes do sinal do Emanuel, tem vídeo no canal a respeito de Isaías 7,14, fala também dos juízos e as consequências dessa descrença de Acás e do que ele estava fazendo com o povo, e que as moscas do Egito e as abelhas da Síria devastarão como uma navalha esse rei, tá? Que ele vai acabar, no versículo 20 fala isso. Transformação de vinhas férteis em espinheiros, tem até menção disso no capítulo 5 de Isaías, e que viverão poucos animais, e realmente até a vinda do Messias, teve um reino do norte, a Galileia, que passa a ter o comando dos reis ali, esqueci o nome do rei. Gente, o rei do período romano, que ele era aí do bom, enfim, se eu lembrar o nome, não quero editar, no decorrer do vídeo eu falo, mas que ele chegou, tem o pai e o filho lá, que Jesus... Até o período de Jesus, da primeira fase do Império Romano, esqueci completamente o nome do rei, mas é o governante vassalo do Império Romano. Até aquele período, realmente, tudo ficaria devastado. O Império Babilônico, o Império Persa tornou aquele território totalmente devastado, mas que a abundância de leite e mel, em contraste com essa desolação, viria como esse remanescente, a ideia do Messias, certo? Capítulo 7 entendido, vamos para o 8, capítulo 8 de Isaías, versículo do 1 ao 4, sinal de Maher Shalal Hashibaz, seria saque rápido, pilhagem logo, que é o que vai acontecer com o reino do norte, continuando o que foi do capítulo 7, a rápida queda de Damasco e Samaria na mão dos assírios, certo? O nascimento dos filhos de Isaías, com esse nome, o reforço da iminência de juízo, antes que a criança fale, destaca a certeza divina sobre esses eventos, ou seja, ali era um simbolismo de algo que viria a acontecer no futuro, a crença cristã. Eu, cristão, acredito nisso também, que isso não era só sentido figurado, não era só um símbolo, era realmente o que ia acontecer no futuro, serviria ali também. Então, o sentido para a época do Acás era figurado, e o sentido para nós no futuro, que quando não houvesse mais nada de esperança, veio Jesus. Vamos versículo a versículo, do 5 ao 10, julgamento é a presença de Emanuel. Judá rejeita a provisão gentil de Deus, as águas de Siloé, e teme o rei Rezim e peca, levando a invasão assíria, que transborda até o pescoço da terra, mas não afoga completamente, pois termina com o Emanuel, o Deus conosco. Apesar de nações tramarem, Deus frustra os planos
E tem até a passagem: traçai planos e serão frustrados, proferireis sentença e ela não se firmará, porque Deus é conosco, Emanuel. Versículos do 11 ao 22, a fidelidade versus as trevas. Deus adverte Isaías a não seguir esse caminho deste povo, o temor dos temores dele, né? Temendo o que eles temem, as conspirações, mas santificando o Senhor como refúgio. Para fiéis ele é santuário, mas para Israel e Judá, pedra de tropeço. Isaías sela a lei entre discípulos, esperando no Senhor em meio à escuridão, enquanto rebeldes buscam necromantes e sofrem angústias sem luz. Enfim, chegamos ao capítulo 9. 3 grandes blocos temáticos são apresentados aqui, com importantes mensagens proféticas expressas em linguagens poéticas e simbólicas para a época, tá? É a minha crença e eu acredito nessa interpretação como uma verdade. Pro Acaz, símbolo, salvação realmente não passou muito tempo, aconteceu ali por volta de 740, não passou muito tempo. Os reis de Damasco, né, e o do norte, o reino do norte acabou. Então, vamos aos títulos agora. Príncipe da paz, o Sar Shalom, versículos do 1 ao 7, essa passagem fala do nascimento do reino do Messias, denominado Sar Shalom, que é o príncipe da paz. Inicialmente o texto identifica uma região até então afligida, as terras de Zebulon e Naftali, localizadas na Galileia, referência direta a Jesus, a Galileia dos gentios, próximo ao caminho do mar, além do Jordão, na Cisjordânia, região também onde João Batista aparece para batizar, e passará das trevas para a luz. O povo que caminhava na obscuridade vê uma grande luz. O sofrimento termina com a quebra do jugo da vara e do cetro que oprimiam, simboliza essa libertação e vitória. O nascimento do menino, com governo sobre os seus ombros, é anunciado com títulos, e agora vamos para os títulos. Agora vai ficar mais fácil para entender, tá? Vamos lá, vou abrir aqui a Bíblia Strong para a gente ver os títulos em hebraico, um por um. Eu tô brigando com meu celular, que vocês não estão vendo a tela, né? Vocês não estão vendo a tela. Vamos lá, Isaías 9:6. Eu gravei a tela nos últimos vídeos e eu não vou editar, eu não vou cortar, vai desse jeito, porque é para não ficar muito ruim a edição. Então vamos lá. Pelé, maravilhoso, sugere que ele é extraordinário, como eu já tinha falado no começo, além do que se pode imaginar. Na edição, eu mesmo tenho que lembrar, né, Diego do passado falando pro Diego no futuro. Pelé, maravilhoso. E esse título reflete a natureza incomparável do Deus Cristo. Aqui, nessa Bíblia, tá maravilhoso, separado de conselheiro. Deixa eu só confirmar. Maravilhoso conselheiro, tá maravilhoso, tá junto com o conselheiro, tá? Então, aqui, essa versão que eu tô usando, a Bíblia Strong, maravilhoso conselheiro, estão junto. Então, tá Pelé e Oetes, certo? Então, maravilhoso conselheiro implica a sabedoria e a capacidade de oferecer direção e ajuda. O conselheiro é alguém que guia e dá sabedoria em momentos de incerteza. Eu acho que na edição eu devo ter pego alguma versão que separou o maravilhoso do conselheiro, mas fica legal também, ó, maravilhoso, natureza incomparável do caráter de Deus em Cristo, algo extraordinário. O Yoedes, que é conselheiro, é alguém que guia, é a sabedoria maravilhosa, é uma sabedoria que oferece direção e ajuda. Vamos lá, El Gibor é o Deus, a natureza divina, que destaca a autoridade suprema de algo que é forte e valente, implicando não apenas a força física, mas a capacidade de realizar feitos extraordinários, indicando uma natureza poderosa do futuro. Abiolam, Pai da eternidade, cuidado, orientação, essa é a relação de Deus como Pai, né? Tanto é que o nome Abi aparece muitas vezes na Bíblia, não só como pai diretamente do filho, mas avô também, os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? E essa questão da eternidade, essa relação eterna, que não é limitada pelo tempo, né? Príncipe da paz, o Sar Shalom, que é o príncipe, o líder, alguém que governa, autoridade e tem dignidade, aponta para a soberania do Cristo. A paz, que é referente ao estado de bem-estar, harmonia, plenitude, que só esse governo deste príncipe é capaz de fazer. Esse versículo em si, ele é profético, é muito profundo, é o prenúncio do Messias, esse menino que traz consigo uma nova era de esperança, redenção para a humanidade. A escolha de menino, ela é significativa, pois enfatiza a vulnerabilidade à humanidade
desse Salvador, mesmo sendo ele o Filho de Deus. Esse versículo, o 9:6, também destaca a doação divina, onde um filho é dado como um presente ao mundo, revelando esse amor incondicional do Eterno pela humanidade. A estrutura desse versículo destaca os títulos pelos quais esse filho será chamado, cada um refletindo características essenciais da sua missão messiânica. Ele é um maravilhoso conselheiro e é o significado de sabedoria e orientação que traz dele são incomparáveis além da compreensão humana. O termo Deus forte, Pai da eternidade, então você tem o Peleioetz, você tem o El Gibor, você tem o Abiolam, todos esses títulos reforçam essa dualidade da natureza divina e humana, e é a base da autoridade e soberania. Além disso, esses títulos sugerem que seu governo, a verdadeira paz, a harmonia, então aí você consegue entender porque o contexto do capítulo 6, 7 e 8. Reis trocam, morrem, então você tem um líder soberano, líder de paz, de sabedoria, que guia. Por isso que eu trouxe esse contexto anterior, em meio a todas essas dificuldades, opressões dos próprios irmãos de dentro de casa. Mas esse governo sobre estes ombros indica a carga da responsabilidade que ele vai assumir. Também a certeza de que essa liderança vai trazer restauração, ordem, mesmo nos momentos mais difíceis e caóticos. Por fim, a menção a Shalom, a paz, ela é resultante desse reinado impactante, da sua vinda impactante e essas relações entre as pessoas e o homem e Deus. Isaías 9:6, portanto, não é apenas uma previsão desse nascimento do Cristo, mas uma rica descrição do advento de um novo reino, onde a divindade e a humanidade se encontram para restaurar toda a criação. Resumindo e fechando o vídeo, o que fica desses títulos? Em meio a 3 reis tão distintos, Uzias, que foi economicamente muito rico, muito próspero, também foi religiosamente estável. O filho governou junto com o pai, fez melhor do que o pai no sentido religioso e político, então manteve a estabilidade econômica e tentou melhorar ainda mais a questão religiosa, mas a idolatria em Judá era muito profunda, apesar de ser mais próxima do Eterno do que Israel, o reino do norte, as tribos do norte. E aí veio a casa e destruiu tudo, economicamente e religiosamente. 3 reinos tão instáveis, tão diferentes um do outro. E só o governo realmente do Sar Shalom, do príncipe da paz, é que é capaz de nos trazer a paz perfeita e eficaz. Isto é a palavra de Deus viva, perfeita e eficaz. Que fique a mensagem dessa paz perfeita e eficaz, dessa palavra perfeita e eficaz, do verbo encarnado, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Que o Eterno Criador abençoe cada um de vocês que está assistindo este vídeo e até a continuação dessa série. Um abraço, obrigado por tudo, gente, valeu.